O tema da aula de hoje é: todos elogiam meus bolos, mas ninguém quer comprar. Se você está passando por isso, você precisa ficar comigo até o final dessa aula, porque hoje eu vou te mostrar estratégias para você conseguir vender seus produtos. Eu sou Fernanda Yamal, sou boleira e ajudo pessoas comuns a se transformarem em boleiras e boleiros de sucesso. E por que eu resolvi falar sobre esse tema aqui hoje? Porque eu recebo muitas perguntas, gente. Isso só comprova o que eu venho dizendo desde sempre, que é o que, gente? Não são receitas boas que te trarão sucesso. Não são somente receitas que te transformará em uma boleira 5K. E claro, as receitas são importantes? Sim, são importantes. Mas se você não tiver estratégias para divulgar e vender os seus bolos, ninguém vai comprar. Se você não seguir um método, não vai dar certo. Ou então pode até dar, mas pode demorar muito. Tá certo? Então o que eu preciso, pode demorar tanto que muitas pessoas chegam a desistir. O que eu preciso que vocês entendam, né? Antes de vender os bolos, que vocês entendam para conseguir vender os seus bolos, né? É o seguinte, é triste a realidade, gente, mas é verdade, tá? Primeiro, os pedidos e os clientes não caem do céu, né? Então, às vezes, eu tenho muita gente que me manda mensagem assim: eu já fiz de tudo, mas não compro o meu bolo, não consigo vender. Aí sabe o que eu faço? Eu vou lá e me passa o Instagram e pum, vou lá. Falo assim: minha filha, oi, bem, seu Instagram tá até bonito de bolo, mas cadê as outras publicações? Não é só foto de bolo. Ou então, vou lá, tem uma publicação aqui, uma publicação ali, bolos disponíveis aqui, entendeu? Nada nos stories. Gente, os clientes não caem do céu, tá? Segunda coisa que você precisa saber: o cliente precisa ser lembrado dos seus produtos. Não é porque ele comeu uma vez, que você até deu lá a sua cortesia para ele, que ele vai lembrar todo dia do seu bolo. Não é assim que funciona. Então, você tem que se colocar no lugar. Vamos supor, você está assistindo uma TV, passa lá a propaganda de um produto, de um iogurte, de um chocolate, de não sei o quê, né? Aí, opa, nossa, deu vontade de comer chocolate. Você tá, não sei, assistindo televisão, um filme, qualquer coisa, né? Tá num shopping, de repente tem um outdoor lá, numa feira, não sei, na rua, né? Ou então na internet e aparece lá alguém com aquele bolo delicioso daquela franquia, né? Com aquele chocolate que tá em lançamento, com aquele ovo de Páscoa na época da Páscoa. As pessoas começam a empreender com bolos caseiros, geralmente a gente faz o quê? A gente pensa que a gente está começando porque a gente está precisando de dinheiro, né? Claro, eu tenho alunas que começam a fazer bolo porque estão em depressão e conseguem sair da depressão. Eu tenho alunas que estão há anos sem trabalhar porque, né, não tem algum problema físico e conseguem fazer os bolos. Gente, eu tenho uma aluna tão linda, eu não me recordo aqui o nome dela agora, que eu já bati um papo com ela. O esposo dela ajuda, porque ela sofreu um acidente, ela não consegue mexer um braço, entendeu? O esposo dela ajuda. Nossa, ela é do litoral de São Paulo, se eu não me engano. Acabei esquecendo agora o nome dela. Mas enfim, e cara, muita gente que começa nesse mercado de bolos caseiros quer dinheiro, certo? E a gente só pensa assim, ó, dinheiro, 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 venda metas, dinheiro, 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 e esquece que nós precisamos manter um relacionamento com os clientes. Por quê? Porque a gente compra de quem a gente se conecta, né? O cliente compra
primeiro a pessoa para depois comprar o produto. Vocês vão entender o que eu tô falando, tá? O que eu quero dizer com isso? Que você se vende antes de vender o seu produto. Gente, isso é muito real, tá? E é muito, cara, é muito... Vocês vão ver que eu vou falar aqui, tá certo? Então, você precisa tratar o seu cliente especialmente. Você precisa tratar o seu cliente como você gostaria de ser tratada e sempre se colocar no lugar do cliente. Isso é manter um relacionamento com ele, tá certo? Saber atender, saber conversar com o cliente, né? Saber ser, como que eu falo, sensível a ponto de entender o que o cliente gosta, fazer pesquisas, tá bom? E outra coisa também que você precisa saber, que você precisa passar para o seu cliente o valor do seu produto. Eu não tô falando aqui de preço, não, tá? Eu tô falando de quê? De valor. Por que ele deve comprar o seu produto? Poxa, eu compro o produto, o bolo da Fer, porque o bolo da Fer é sempre fresquinho. Eu compro o bolo da Fer porque, nossa, gente, é super padrão, é uma delícia, ela usa os melhores ingredientes, né? Ela tem um diferencial. Pode até ser mais caro, mas quando eu vou comer um bolo, eu quero da Fer. Quando eu vou presentear alguém, eu compro o bolo da Fer porque eu tenho certeza que é bom. Isso é o cliente ter noção do valor do seu produto. É quando você anuncia, ou aliás, você tira uma foto e o cliente fala para você assim, ó, eu não sei nem que sabor que é esse bolo, mas você já pode separar para mim. E isso aí, gente, acontece. Tá? É verdadeiro. Fernanda, mas e como é que eu consigo fazer isso? Que estratégias são essas que você usa para você conseguir vender os seus bolos? Olha só, né? A primeira coisa que vocês precisam saber, gente, é que nós temos que divulgar para as pessoas certas. Fernanda, o que você quer dizer com isso, né? Que você não vai vender para todo mundo. Você não vai mirar em todo mundo. Você não vai divulgar para todo mundo, porque senão você não vai conseguir vender para ninguém. Entendeu? E o que eu quero dizer com isso? Que você precisa definir o seu público-alvo. Quem é que gosta de comer bolo, né? Quem não tem tempo, quem trabalha fora, né? Qual é o seu público ideal? Porque, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Mais sério ainda, quem escolhe público somos nós. Nós que escolhemos para quem a gente quer vender. Nós escolhemos qual bolo o cliente vai pedir, né? Desde que a gente coloque lá na lista todos os dias, como eu ensino, na verdade, no menu do dia. Nós escolhemos o tempo que nós vamos trabalhar por dia, a quantidade de bolos que a gente vai vender, e assim quando a gente trabalha com estratégia, tá bom? Segundo, como que você pode conseguir fazer isso também? Cortesia. Gente, vocês já ouviram aquele ditado de que é dando que se recebe? Gente, quando você vai, não sei agora, né? Mas quando a gente ia numa feira, você não gostava de comer um pedacinho de queijo que estava vendendo, aquele queijo coalho delicioso, aquele queijo branco, e aí se você gostasse, você ia e comprava a peça inteira? Quem não gosta aqui, eu sempre falo disso, né? Quem que não gosta aqui de receber a amostra grátis de perfume, gente? Pode até ser pobre, mas eu adoro e eu uso, entendeu? Gente, adoro. Quem que não gosta aqui de receber a amostra? Eu amo, tá bom? Então, o seu cliente também vai gostar. E se seu produto for bom, olha aí, tcharam, quando ele... E vou falar uma coisa mais séria ainda, que às vezes muitas boleiras fazem cortesia, mas não sabem se direcionar, não sabem conversar com o cliente, entendeu? Não tem umas estratégias ali para mandar umas tags bem top, né, para falar para o cliente o que ela quer
que eu faço, o que eu quero que ela faça, entendeu? Então, gente, não é só mandar cortesia também, né? E outra coisa, essa cortesia pode ser que ela não gere encomendas imediatamente, mas saiba você que você plantou uma sementinha lá, tá bom? Outra coisa também que funciona, tá? Para ajudar a vender os seus bolos, a alavancar as vendas, a manter esse contato com o cliente. É o quê? Propaganda boca a boca, gente. E eu vou falar uma coisa mais top ainda. Quem aqui vende bolo e fica com vergonha de perguntar para o cliente o que ele achou do bolo, se estava bom, se estava macio, se estava muito doce, se estava, como que eu falo? Se estava do jeito que ele esperava. Quem aqui tem vergonha? Tem gente que tem vergonha, tem gente que tem medo de ouvir a verdade, né? Às vezes, gosto, gente, é igual, né, aquele negócio. Cada um tem um, certo? Mas você precisa saber do seu cliente se o seu bolo estava macio, se seu bolo chegou bonito, se seu bolo estava doce, se ele está, entendeu? Equilibrado. Você precisa saber disso, tá? E quando o cliente fala isso para você, naturalmente é um feedback, é um boca a boca. Por quê? Porque você pode usar isso aí nas suas publicações. Tira o nome, apaga o nome, chapoca lá no seu Instagram, no seu status. Tá bom? Bom, outra coisa também, uma estratégia também que te ajuda a vender são o quê? Os mimos. É mimar o seu cliente. Quem aqui não gosta de ser mimado? Então, o cliente que compra um bolo ganha alguma outra coisa, né? E eu sempre falo isso. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né? Outra coisa também, gente, que é muito importante é causar empatia nas pessoas. Isso aí é tenso, tá? Isso aí é tenso. Causar empatia nas pessoas. Por quê? As pessoas compram de quem elas se conectam. Se eu simpatizar com aquela pessoa ali, eu vou comprar dela. Entendeu? Às vezes, gente, acontece, sabe o quê? Da gente falar assim, eu já fiz isso, tá bom? Da gente falar assim, ó, tem várias pessoas que vendem pão. Vamos supor, tá? Tem várias pessoas que vendem pão. E aí a gente fala assim, ai, vamos comprar um pão? Vamos comprar um pão. Ai, a da fulana ali é muito bom. A daquela lá é bom. Ah, gente, mas aquela pessoa ali é tão legal, cara. Ela fez um negócio tão bacana comigo. Não, você precisa de ver a história daquela pessoa. Que legal que ela é, que batalhadora, que não sei o quê, que bababá. Gente, eu vou comprar da pessoa que eu me conectei. Eu vou comprar da pessoa que me deu uma cortesia, que me mimou, entendeu? Então, você causar empatia, aquela boa impressão. Por que eu falo para vocês, gente? Apareçam nas redes sociais. Por que eu pergunto para vocês nos bate-papos, gente? Eu pergunto, como é que você me conheceu? O que eu falei que te chamou atenção e que fez com que você, de repente, confiasse em mim e entrasse para o meu curso? E aí as pessoas falam, Fernanda, parece que você está aqui do lado da nossa casa, aqui na minha casa. Fernanda, você é gente como a gente. Fernanda, você me passa segurança. Então, você, da mesma forma, precisa fazer isso com seus clientes. Porque se você for daquela pessoa que não é humilde, né? For daquelas pessoas... Porque, gente, ó, eu vou falar um negócio. Errar é humano, tá? E não é feio a gente assumir o erro perante o cliente. Acontece. Tá bom? Então, eu acho assim, que humildade acima de tudo, tá bom? E outra coisa, ó, seja então simpática, seja de bem com a vida, sorria. Quando você manda um áudio para o seu cliente, que ele te pergunta o preço do bolo, que ele te pergunta alguma coisa sobre o bolo, a gente consegue, no áudio, a gente consegue sentir
se a pessoa tá falando sério, oi, tudo bem? Então, o bolo é tanto. Ou então, se a pessoa tá falando, oi, tudo bem? O bolo é tanto. A gente sabe que a pessoa tá sorrindo, gente. Entendeu? Isso causa o quê? Empatia nas pessoas. Beleza? Pessoal, eu adoro falar sobre isso, cara. Adoro, adoro, adoro. Ó, vamos para a receita, então? Vamos para a receita? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem o bolo de paçoca. Pronto, eu vou passar para vocês os ingredientes. Quando eu estiver fazendo o bolo, se vocês precisarem, eu repito, tá bom? E a gente vai fazer esse bolo de paçoca. Para começar, esse bolo de paçoca você pode saborizar com a própria paçoca ou com amendoim triturado. Você pode saborizar com a própria paçoca que tá aqui ou com o amendoim triturado. Isso aqui fica ao seu critério, tá? Por quê? Gente, quando a gente aromatiza a massa, essa massa, ela não pode ficar muito puxada para aquele sabor, entendeu? O ideal é que a gente faça uma massa mais neutra e que a gente capriche na cobertura, entendeu? Saborizando a cobertura. Por quê? Porque geralmente quando a gente faz a massa, mistura esses ingredientes aqui, a paçoca perde um pouquinho de sabor. O amendoim perde um pouquinho de sabor, entendeu? E aí o que vai acontecer? Você vai usar muito paçoca, o que você vai acontecer? Primeiro, você vai pesar a sua massa, você vai desequilibrar o açúcar e outra coisa, você vai encarecer muito o seu produto, tá bom? E outra, a paçoca é paçoca, né, gente? Não vai dar muito sabor na massa, mas vai dar aquele cheirinho na quantidade que a gente fala. E eu sempre gosto de fazer meus bolos assim, exceto o de laranja, né, gente? Que é super cheirinho de laranja, o de pão de mel, que tem as especiarias, né? Mas, nesse caso aqui, eu vou usar, não vou usar paçoca, não. Eu vou usar o amendoim triturado, tá bom? E ó, não vou bater ele no liquidificador, tá? Por quê? Vai ficar uma massa saborizada com amendoim. Eu vou morder esse amendoim, tá certo? Ok? Então eu vou deixar isso aqui para nossa massa ficar um pouquinho mais em conta. O que eu vou fazer? Vou bater no liquidificador esses ingredientes aqui que eu vou passar para vocês agora, tá bom? E fora do liquidificador, vou misturar a mão com o fouet, a farinha, o fermento e o amendoim, tá certo? Então bora lá. Vocês vão precisar de 3 ovos ou 150 gramas, meia xícara de óleo, eu uso óleo de soja, ou 80 gramas, uma xícara de chá de 170 gramas, uma xícara de chá de açúcar ou 170 gramas açúcar, uma xícara de chá de leite ou 200 gramas. Aqui, gente, tem 2 xícaras e um pouquinho, 2 xícaras e um quarto, para quem tá usando medida aí, tá? Aproximadamente. Ou 215 gramas. Uma colher de sopa de fermento químico ou 15 gramas. E aqui eu tenho 30 gramas de amendoim triturado, aproximadamente umas 3 colheres, tá? E assim, ó, veja bem, ingredientes em temperatura ambiente, como eu falei, tá certo? E agora vamos executar essa receita aqui, vamos preparar esse bolo. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar os ovos, tá? Ó, 150 gramas de ovos, 3 ovos, meia xícara. Eu gosto de colocar os ovos, gente, deixa eu te falar um negócio. Eu gosto de colocar os ovos primeiro, por quê? Porque se a gente coloca o óleo, o leite e depois os ovos, assim, pá, espirra lá em cima, tá bom? Então, meia xícara ou 80 gramas. Lembrando que a minha xícara é de 200 ml, tá? Como eu sempre falo pra vocês. Ó, uma xícara de chá de açúcar, tô usando cristal, mas se você quiser, você pode usar o refinado, não tem problema. E uma xícara de leite integral, tá? Se você fosse usar a paçoca nesta massa, você poderia colocar ela agora para bater junto no liquidificador, tá? Eu vou bater por aproximadamente aqui uns 40 segundos,
tá certo? Ok? Então, bora lá, só para dissolver o açúcar. Agora eu vou pré-aquecer o forno, tá? A 180 graus. Aqui eu vou colocar um pouquinho menos, porque como eu tô dando aula aqui, então pode ser que eu demore um pouquinho, tá? Aí eu não quero deixar muito quente o forno, porque senão meu bolo racha em cima. Ó, se você for usar a paçoca, aqui você vai usar 2 paçocas de 30 gramas, tá? Ou 60 gramas de paçoca, tá certo? Porque tem paçoca de 15, né? Tem de 30, acho que tem de 40 também. Né? E qual paçoca que é? Rolha, quadradinha, a que você quiser, que tiver paçoca boa, gente, que tem aí na sua cidade, tá? Porque tem paçoca que tem um gosto de ranço que, pelo amor de Deus, tá certo? Então, sempre que você for comprar paçoca aí, o que você vai fazer? Experimentar, né, gente? Experimenta a paçoca, tá bom? Para ver se não tá rançosa. E se tiver rançosa, liga no 0800 da fábrica e reclama, tá? E tem paçoca também, gente, que é só o açúcar, tá? Então fica de olho aí na paçoca boa. Já o amendoim não tem esse problema, né? Porque a gente vai usar o amendoim triturado, mas cuidado também com o amendoim, porque vai que ele tá rançoso, né? Também, tá bom? Bom, ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Aqui tá a emulsão. Eu gosto de bater e deixar um pouquinho aqui esperando para não dar muitas bolhas. Então eu coloquei o forno para pré-aquecer. Aqui estão as minhas 2 formas de 19 lá da Leila Fiore. E lembrando que essas formas, já estão untadas com desmoldante. Tá bom? Desmoldante que eu amo de paixão. Então aqui estão as 2 formas, tá certo? Agora eu vou misturar a farinha a essa emulsão. O processo dos bolos que eu tenho no curso, a maioria é esse, tá, gente? A maioria é esse. Eu sempre bato a emulsão e depois misturo à mão. Posso bater no liquidificador também, Fernanda? Até pode, mas a chance de você bater um pouquinho mais e desenvolver o glúten nessa farinha é muito grande, tá? E outra coisa também, judia do liquidificador, força, né? Misturei. Simples assim, tá? E agora, ó, vou colocar aqui o amendoim, como eu falei pra vocês, 30 gramas. E vou colocar aqui o fermento. Fermento farinha sempre peneirado, tá? Sempre peneirado. Tá certo? Aqui, eu tenho 1 colher. Gente, quase que acaba o meu fermento aqui, vai vendo. Ó, eu não gosto muito de colocar o fermento no mise en place, tá? Dia anterior, por quê? Porque para não perder o efeito dele, tá bom? Gosto de colocar sempre fermento na hora. Eu venho aqui, ó, misturo tudo, sem segredo, para incorporar bem os ingredientes, tá certo? E agora eu vou passar para a forma. Fernanda, quanto de massa que tem aí, gente? É só vocês somarem o peso dessa massa e depois dividir por 2, tá bom? Só somar os ingredientes aí, dividir por 2 para vocês saberem quanto que vai em cada forma. Eu divido em 2. Ficou muito numa forma, ficou mais do que em outra, gente, só você pegar uma colher e voltar a massa para outra forma, que tem muito, tá? Como tem amendoim nessa massa, eu gosto de dar uma mexidinha para não ficar o amendoim todo no fundo, né? Então, antes de colocar na forma, você dá uma outra mexidinha aqui com a espátula para não ficar todo o amendoim no fundo da forma. E ó, essas espátulas são ótimas, tá? Porque não sobra nada de massa. E um pouquinho de massa faz uma diferença danada no bolo. Tá bom? Ó, pronto. Antes de colocar no forno, o que que eu faço? Dou umas batidinhas assim pra tirar o ar e tirar as bolhas, tá? Forno
Esse forno tá me dando choque, gente. Forno pré-aquecido a 180 graus, tá bom? Vou aumentar um pouquinho aqui. Forno pré-aquecido a 180 graus. Gente, agora, claro que eu já tenho um bolo aqui prontinho e vou mostrar para vocês como é que nós vamos decorar este bolo. Vamos ao que interessa então. Veja bem, eu tenho aqui o bolo de paçoca, tá? Que nós fizemos. E aqui tem a decoração feita em pétalas e tem a decoração feita normal, gente, tá? Qual que é a diferença, além do visual, né? Que fica bonito em pétala, mas também fica bonito desse outro jeito aqui, mais simples. A diferença é na quantidade. Pétala leva mais cobertura do que se a gente cobrir assim. Agora, gente, nós vamos então, deixa eu colocar isso aqui embaixo, cobrir este bolo. Existem duas possibilidades, tá? Você pode usar a cobertura normal que nós fizemos de doce de leite, ou você pode acrescentar paçoca nessa cobertura aqui. Tá bom? Se você for acrescentar paçoca na cobertura toda, você vai usar aí umas 4 paçocas. Para dar um gostinho bem bom. Se você quiser deixar só o doce de leite para saborizar assim, ó, jogando a paçoca esfarelada em cima, que também vai dar o sabor, aí você só vai gastar o quê? Uma paçoca, 2 no máximo em cima. Tá? E você também pode rechear esse bolo. E outra coisa, se você não saborizar com a paçoca, você tem uma cobertura de doce de leite aí na sua casa. Então você pode fazer um bolo de chocolate com doce de leite, você pode fazer um bolo simples com doce de leite, entendeu? E não só paçoca. Ok? Nessa daqui, o que eu fiz? Eu peguei metade da cobertura e coloquei 2 paçocas para cobrir este bolo aqui que eu mostrei para vocês. Mas o outro bolo, tá? Eu vou cobrir, para vocês verem, várias formas de cobrir um bolo de paçoca, né? Dá aí para você, tipo, agregar valor mesmo, com o mesmo bolo, com a mesma cobertura, fazer produtos diferentes. E isso dá bom, viu, gente? O cliente, ele adora novidade, mesmo que seja assim, o mesmo bolo, mas com visual diferente. Por quê? Porque a gente pode fazer um produto simples e um produto mais requintado de encher os olhos, tá? E a gente tem o quê? O mesmo processo. Isso aqui que eu tô falando com vocês agora é o quê, gente? São receitas inteligentes, tá bom? Isso se chama receita inteligente, tá? Por quê? Porque você não faz vários processos, você consegue otimizar a sua rotina, produzir mais bolos em menos tempo, tá bom? Essa é uma forma de você produzir mais bolos em menos tempo. Esse bolo, ele vai ficar no forno, gente, de 20 a 30 minutos. Mas é claro, né? Depende do seu forno. Tá bom? Então aqui, ó, eu já tinha misturado com a paçoca essa cobertura e agora eu vou só esquentar, tá bom? Pra gente cobrir o bolo e eu vou ensinar vocês aqui como é que vocês vão cobrir esse bolo, tá? Tem várias formas. E aí, é claro, né? Dependendo de como você for cobrir o bolo, se você vai fazer ele em pétalas, se você vai fazer ele normal, se você vai fazer ele vulcão, se você vai fazer ele recheado, claro que tudo tem que ser precificado, tudo tem que ser pesado, tá, gente? É muito importante. Aqui, ó, você não precisa ferver novamente, não. Aqui já tá começando a levantar a fervura e tá num ponto bom, ó. Tá bom? Então aqui agora eu já vou desligar o fogo e vou deixar essa cobertura aqui pra gente usar. Ui! Ó, então eu deixei aqui e gosto de misturar um pouquinho, lembra?
Só que aqui nem chegou a ferver, tá? Aqui nesse processo a gente tem que ser rápido para não juntar aquela casquinha que eu falei para vocês que junta, né? Bom, tá no jeito aqui. Ok. Então vamos pegar um prato. Aqui eu tenho o bolo pronto. Como vocês viram, ó, todos os meus bolos não ficam passando da forma não, tá? E quando dá essa rachadinha aqui é porque o forno tá muito quente. Se o forno tivesse mais friozinho um pouquinho, ele teria crescido um pouquinho mais, tá? Mas como ele tava muito quente aqui, eu deixei pré-aquecer demais, me perdi no tempo e aí aconteceu isso, tá? Mas tá tudo certo, o bolo tá ótimo. Eu vou desenformar agora pra vocês. Aí, aqui? Ah, tá. Eu vou desenformar pra vocês e já vou falando, tá? Esse bolo aqui a gente vai cobrir. Ó, já tá soltinho. Olha isso aqui, galerinha. Tcharam! Eu juro pra vocês, gente, essa forma tá untada. Não é forma limpa, não. Dá pra ver aí, né? Olha aí o bolo perfeito, todo douradinho. E como eu vou fazer ponto de bico para mostrar para vocês, vou fazer a pétala e vou fazer aquele outro jeitinho também, eu não vou deixar esse bolo assim, gente, porque senão o bico vai ficar um bico para lá, um bico para cá, entendeu? E quando a gente vai cobrir o bolo, ó, fica muito mais bonito quando a gente coloca ele assim, tá bom? Mesmo que ele tá com essa barriguinha, aqui em cima ele tá reto, tá certo? Bom, então vamos lá. Aqui é o seguinte, gente, ó, vocês podem rechear, como eu falei. Eu tô recheando aqui, ó. Esse aqui, como vocês estão vendo aí no vídeo, ó, esse aqui, tá? Ele não tá recheado, então é um bolo caseiro simples de paçoca, tá bom? Mas vocês podem rechear. E aí a gente vem aqui, ó, corta ele no meio, tá? A massa, pode ficar tranquila, que é uma massa muito maleável. É uma delícia essa massa, tá bom? Ó, cortei ele aqui. Ah, para vocês verem, ó, aqui tem o amendoim. Então, todo mundo vai comer amendoim, tá? Ok? Beleza. Fernanda, eu fiz uma massa com amendoim, não coloquei paçoca na cobertura. Então, a gente vai colocar paçoca aqui dentro para ficar com gosto de paçoca, entendeu? Tá? Porque é um bolo de paçoca, né? Então, tem amendoim na massa e tem paçoca no bolo, tá? Então, eu vou fazer o quê, ó? Vou fazer aqui umas... Vocês viram que eu falei para vocês que isso aqui é o quê? É ponto de bico, né? Então, a gente consegue, ó, perfeitamente confeitar ou rechear o bolo. Então, você pode usar tanto para decorar, para rechear ou para cobrir, como nós vamos fazer agora. Como o ar-condicionado tá ligado aqui, talvez eu tenha que ligar. Aqui dentro, gente, ó, eu vou fazer assim, porque eu quero que fique bonitinho só ali fora, tá? E outra coisa também, eu tô economizando cobertura aqui, né? Eu preciso economizar a cobertura. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou, ó, dar uma passadinha aqui, uma niveladinha, porque eu também vou usar a paçoca, entendeu? Ó, então eu não preciso colocar um monte de cobertura, não. É só para dar aquele gostinho. Tá certo? Pronto, vou colocar aqui. Agora, tudo bem? Eu venho aqui, tá, pessoal, ó, e vou colocando a paçoca. Gente, eu não queria pegar com a minha mão. Não vou pegar com a mão, não. Tudo bem aqui, né? Tá. E aí, ó, eu vou colocando a paçoca aqui. Quanto que você tem de paçoca aí, Fernanda? Eu tenho uma paçoca só aqui, gente, tá? Ó, eu esfarelei. Se você quiser, você pode colocar o tanto de paçoca que você quiser, tá? E aí, agora, o que que eu faço? Eu venho e, ó, tcharam, coloco aqui meu bolo. Vocês viram que o bolo tá perfeitinho, né, gente? Ó, com a casquinha, não tem nada descascando, soltando as laterais, ó. Ele tá assado perfeitamente. Primeiro, assim, gente, ó, o amendoim é torrado, tá? Por favor, sempre. Eu gosto de torrar amendoim e castanha, porque fica com um gostinho mais gostoso, gente, tá? Ó, então vamos fazer aqui? Volta aqui pra mim.
Já falei, de 20 a 30 minutos, tá? O tempo de forno. Bom, vamos lá. Aqui, eu vou fazer para vocês, é porque tá ao contrário a câmera. Vou tentar fazer aqui o ponto de flor. Tá numa posição que não tá muito legal para mim, tá? Mas eu vou tentar fazer aqui, ó. Aqui tem o ponto de flor. Gente, uma pétala grudada na outra. Pelo amor de Deus, não vai fazer uma cá, outra lá, não. Eu tenho visto uns bolos aí que, pelo amor de Deus, até parece que chegou faltando na casa do cliente, tá? A gente tem que economizar em cobertura, mas a gente tem que saber economizar em cobertura. O cliente não pode perceber que a gente está economizando em cobertura. Tá? Isso é muito... Não fica bonito o bolo. O bolo, o cliente tem que olhar e dar vontade de comer. Ó, ainda que aqui não tenha cobertura, você vê que ela é mais altinha, certo? Tá bom? Agora, ó, isso aqui é a pétala. Tá bom? Agora, eu vou colocar aqui da forma que eu cubro os bolos, né? Que é o quê? Uma forma mais em conta e que vai ficar bom do mesmo jeito, que é quando dá aquele caimentozinho sem ser pétala, tá? Aqui a gente não usa tanta cobertura, ó. Ó, vocês estão vendo que tá caindo aí? Tá, ó. Tá caindo, tem uma quantidade boa de cobertura aqui em cima e tá tudo certo, tá? A outra forma, se você quiser deixar o seu bolo ainda mais bonito... Gente, olha aqui, eu tô ensinando vocês em uma aula, coisa que dava para ensinar aqui em 10 aulas, né? Ó, venho aqui e faço essas gotinhas que estão super na moda, tá todo mundo fazendo essas gotinhas. E vamos combinar, gente, é a coisa mais linda, né? Eu tinha que ter começado de fora, mas como eu não sou confeiteira, vocês vão me desculpando aí, tá? Geralmente eu começo de fora. Bom, e aí aqui, ó, eu fiz as gotinhas, vocês estão vendo? Todo mundo vendo, né? Olha o tanto que sobrou aqui, gente, de cobertura ainda. E aqui também sobrou, ó, na panela, tá bom? Bom, e agora eu vou decorar, né? Com o quê? Com paçoca, cadê? Com amendoim, se você quiser. Deixa eu soltar aqui do cantinho. Eu venho aqui e, ó, coloco paçoca. Geralmente, a gente usa uma ou duas paçocas aqui em cima. Vocês viram, gente, ó? É quase nada, entendeu? Mas vai dar o sabor no bolo, tá? Não tô querendo pegar com a minha mão. Ó, aqui tinha menos de uma paçoca, ó. Mas como eu tinha usado lá, então eu vou usar mais aquilo que eu tinha separado, tá? Ó, então vamos... Isso aqui tá faltando dar uma esfarelada nela. Gente, eu tô de dieta, mas eu tô numa vontade de comer esse bolo. Eu tô fazendo caras e bocas aqui, ainda bem que não tá me filmando. Ai, bora lá, ó. Eu venho aqui e coloco esse aqui, tá? Bom, apesar de que essa paçoca aqui, ela tampou, né? Poderia ter colocado só no cantinho aqui, tampou minhas gotinhas. Ah, tampou só um pouquinho, ó. E aí, se você quiser ainda deixar mais caro o seu bolo, então você só, né, tipo, vou fazer uma graça aqui para tirar uma foto. Aí você, para mostrar que é de paçoca, para todo mundo entender que isso é paçoca, você vem e coloca a sua paçoquinha. Ó, tô cortando e vou cortar aqui o outro pedaço. Gente, seguinte, opa, ó, meu bolo aqui, na hora de eu colocar ele aqui, ele não vai parar. Por quê? Porque ele estava com uma barriguinha. Lembra que eu falei para vocês que... Pera lá, vamos fazer assim. Que o fogo estava muito alto. Então, por isso que ele não parou em pé, tá? Aqui ficou uma parte de recheio, sem exageros,
tá? Então, se a pessoa... Ei, você é dessas que come, tipo assim, ó, pega um pedaço aqui e come, depois pega esse pedaço aqui e come? Ou você pega todo o pedaço com a cobertura, come e deixa... Eu sou assim, eu pego um pedaço com recheio e pedaço de bolo e como, tá? Então, é o seguinte... Quem pegar esse pedaço aqui do meio vai comer a paçoca. E quem pegar esse pedaço aqui de cima vai comer a paçoca também. Então tá tudo com gosto de paçoca. E eu nem coloquei paçoca no recheio, né? Eu só polvilhei, só coloquei a paçoca mesmo esfarelada quando a gente foi rechear. Por quanto eu posso vender esse bolo, Fernanda? Pessoal, cada região tem seu custo. Depende da paçoca que você vai usar. Depende se você vai usar paçoca, se você vai usar o amendoim para decorar ou então dentro do bolo. Cada região tem o seu preço. Depende se você vai fazer ele recheado, depende se você vai fazer ele tradicional, tá? Hoje, um bolo de paçoca assim, ó, desse jeito que tá aqui, eu não vendo por menos de R$22, tá? Porque é o que realmente custa, porque vai leite condensado cozido, vai paçoca não é baratinho.